Universo Diverso, com Luciana Neri. Hoje, professor, vamos falar sobre talvez um dos maiores fantasmas deste momento dos brasileiros, o desemprego ou o emprego. Como é que os economistas veem essa questão agora para 2021? Realmente a pandemia trouxe como grandes consequências a diminuição da taxa de crescimento do PIB, o fechamento de diversas empresas e, claro, com esses dois indicadores negativamente, o reflexo acaba acontecendo no mercado de trabalho. Nós tivemos em 2020 o pior ano da série histórica de mercado de trabalho no Brasil. Nunca antes na história a gente fala de uma taxa tão alta de desemprego para o país, assim como de um número de demitidos tão alto também. Só para a gente ter uma ideia de quão drástica é a situação, só no terceiro trimestre do ano de 2020, você teve aproximadamente 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Isso é uma estatística sem precedente. Se você levar em consideração que mais outros 12 milhões de pessoas não procuraram trabalho porque sabiam que não iam encontrar, ou seja, deixaram de pressionar a força de trabalho, a gente pode ter aí uma ideia, uma perspectiva de como a crise afetou o mercado de trabalho dos brasileiros. E as implicações disso, professor? Aumentou a quantidade de pessoas no trabalho informal. Aproximadamente 33 milhões de trabalhadores, o que equivale mais ou menos a 38% da força de trabalho do país. E também, claro, como consequência natural, piorou o desalento. O desalento é aquela parcela da população que, de tanto ir ao mercado de trabalho e não conseguir ou ouvir não, parou de ir. Está desalentada em relação à capacidade de retornar ao mercado de trabalho. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos aproximadamente 6 milhões de pessoas. Então, realmente, as condições do mercado de trabalho ficaram muito ruins, derivadas da pandemia. E com uma certa perspectiva de crescimento da economia, isso tende a melhorar? Se a gente pode falar de uma possível retomada da taxa de crescimento, que pode chegar de 2% a 2,5% em 2020, do PIB, né? Infelizmente, mesmo com essa taxa de crescimento positiva, a tendência é que no ano de 2021 a taxa de desemprego piore. E ela piora justamente porque aquelas pessoas que não mais procuraram emprego em 2020, porque sabiam que não conseguiriam, vão pressionar o mercado de trabalho, vão voltar a procurar. E como a capacidade de geração de novos postos vai ser lenta, ou seja, a recuperação da economia é lenta e gradual, o que reverbera na possibilidade da criação de mais postos de trabalho, com mais gente pressionando o mercado de trabalho e não conseguindo emprego, consequentemente você tende a aumentar e elevar a taxa de desemprego. Então é uma situação bastante difícil, que a gente espera aí que ao longo dos anos, principalmente se a gente tiver uma recuperação mais consistente da economia brasileira a partir de 2022, quando as nossas projeções aí apontam uma taxa de crescimento superior a 5%, gradativamente os empregos voltem a ser gerados, as pessoas gradativamente voltem a fazer atividades empresariais, enfim, a trabalhar em diversas funções e a gente pode aspirar aí uma recuperação, principalmente a partir do ano de 2022. Obrigada, professor Gustavo.